Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Meus caríssimos, estamos agora iniciando a nossa quarta meditação. Estamos já na metade do nosso retiro, desta nossa Semana Santa. E agora vamos nos encaminhando para os dias, inclusive, mais importantes. Hoje já vamos nos dar conta de que se abre um pouco o panorama, o cenário, tudo aquilo que a partir de amanhã, Quinta-feira Santa, nós estaremos vivenciando, viveremos nas celebrações que a liturgia nos propõe. Nesta quarta meditação, nesta noite santa, nós nos colocamos diante de um dos momentos mais fortes e mais dolorosos da Semana Santa. A quarta-feira santa é a quarta-feira da traição. Por isso, inclusive, ao longo da história da Igreja, nós sempre associamos, de certa forma, a quarta-feira como dia de penitência, porque recordávamos este dia em que Judas toma o firme propósito de entregar o Senhor, de começa ali a arquitetar esta manobra para entregar a Jesus. O sofrimento que deve ter causado ao coração de Jesus também este acontecimento, esta cena. Por isso a quarta-feira, todas as quartas-feiras, sempre são sinal um pouquinho desta penitência que precisamos fazer para evitar consentirmos ser também no nosso coração a possibilidade desta traição que Judas vivenciou e que nós sempre, com os nossos pecados, corremos o risco também de, ofendendo o coração de Jesus, negá-lo, traí-lo, né? Por isso, enfim, a quarta-feira, especialmente por conta da quarta-feira santa, é tida como com esse ar penitencial, ar que remonta a esta traição que se dá, especialmente neste dia. A Igreja nos convida, portanto, a entrar neste mistério, não como quem assiste de fora, mas como quem participa, como quem se deixa tocar, também como quem permite que a palavra de Deus desça até o coração. O Evangelho que nós escutamos neste dia, na quarta-feira santa, é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, versículos 14 a 25. O Evangelho de São Mateus nos traz um pouquinho mais com pormenores, né, pormenorizado a cena que nós estamos meditando no dia de hoje. É direto este Evangelho, ele é, de certa forma, quase que silencioso, mas profundamente perturbador. Um dos 12, um amigo, reparemos bem nisso, não é alguém de fora, não é um inimigo declarado. Há muitos que buscarão prender o Senhor, que farão o possível para levá-lo à morte, mas este é um dos seus, é um dos 12, Judas Iscariotes, que caminhou com Jesus, que ouviu as suas palavras, que viu os seus milagres, vai até os sumos sacerdotes e pergunta. Ele toma a iniciativa, é ele que vai. O que me dareis se vos entregar Jesus? Meus irmãos, isso dói. E como não deve ter machucado o coração de Jesus? Ontem víamos, de certa forma, também na meditação, como Jesus amou até o fim, ofereceu condições de recomeço, ofereceu possibilidade de arrependimento. Dói, porque nos mostra que a traição não nasce de um momento isolado. Ela começa muito antes, no coração. E aqui nós também precisamos fazer memória da nossa vida, fazer um exame da nossa caminhada e pensemos, olha, aquele pecado que talvez eu tanto me arrependo, que talvez eu já chorei, já confessei, mas que no fundo talvez ainda há um certo ressentimento, que com a graça de Deus nós pedimos a Ele essa oportunidade de purificando a nossa memória,
também de deixarmos para trás, de virarmos a página, mas esse pecado, esse grande pecado, o pecado ímpar na nossa vida, aquele pecado forte, ele não nasceu do nada. Talvez uma tentação que eu fui consentindo, um pensamento que eu fui alimentando, uma oportunidade que eu fui buscando. O pecado não nasce do nada. Há pecados com consentimento imperfeito, inclusive, que em algumas circunstâncias, porque é imperfeito o consentimento, a ciência, a gravidade, porque há imperfeição no julgar, eles nem são pecados graves. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, dadas as circunstâncias e as condições imperfeitas. Mas não é o caso aqui de Judas. Não é o nosso caso muitas vezes. Nós sabíamos, buscávamos, fazíamos. Não é um momento isolado. Ela começa muito antes, no coração. É ali que o pecado começa. Nosso Senhor dirá isso no Evangelho. Não é o que vem de fora o que torna um homem impuro, mas o que sai do coração. É o que está no coração que torna um homem impuro. Vai crescendo devagar, é silencioso, como uma rachadura numa parede que ninguém vê, mas que um dia faz tudo desabar. A própria Escritura nos dá pistas disso. Poucos dias antes, Judas critica Maria por derramar perfume nos pés de Jesus. Ouvíamos isso na Segunda-feira Santa. Parece zelo pelos pobres, mas o Evangelho, São João, é claro ao dizer que ele fazia isso porque era ladrão, porque o seu coração estava comprometido. Ou seja, já havia ali uma divisão interior. Já havia um coração que não era inteiro para Deus. E aqui está o primeiro ponto para a nossa meditação. Ninguém trai de um dia para o outro. A traição começa nas primeiras infidelidades. Começa quando vamos negociando com Deus, vamos encontrando no rigor da lei condições, até aqui eu posso ir, para viver o mínimo, o limite. Começa quando deixamos de rezar com sinceridade, quando começamos a justificar os nossos pecados. Então chega um momento que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Mas o mais impressionante não é apenas a traição de Judas, é a atitude de Jesus. Na última ceia, Jesus diz: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. E os apóstolos não apontam o dedo uns para os outros. Ouvíamos isso ontem, meditávamos ontem. Eles fazem uma pergunta que deveria ecoar também dentro de nós hoje. Senhor, será que sou eu? Perceba a beleza disso. Eles não dizem, Senhor, é Ele. Eles dizem, sou eu? Uma atitude de humildade também víamos ontem, mas que nos leva, então, a um exame de consciência. Quais são as nossas infidelidades de todos os dias? As pequenas coisas. E aqui, meus irmãos, precisamos também parar um instante. Deixar que essa pergunta entre no fundo do nosso coração, no fundo do nosso diálogo com Jesus. Será que sou eu? Conta-se que São Felipe Neri, ele na sua oração, repetia muitas vezes. É uma oração que eu particularmente também me faço diante de Deus muitas vezes. Uma frase que eu me repito: Senhor, não confie em Felipe, porque Felipe pode te trair. Eu preciso repetir essa frase com o nosso nome. Senhor, não confie no Padre Rafael. Vez ou outra, de um jeito ou de outro, corro sempre o risco de lhe trair. O meu coração inquieto, inconstante, frágil, não está isento desta possibilidade. Será que sou eu quando rezo sem atenção? Será que sou eu quando escolho o pecado sabendo que desagrada a Deus, que fere o seu coração, que ofende a sua vontade santíssima?
o seu amor e providência? Será que sou eu quando vivo uma vida dupla, quando diante dos demais mantenho as aparências, diante da minha esposa, diante do meu ministério, diante dos meus pais? Será que estou vivendo uma vida dupla porque para uns eu mostro como eu sou bom, mas no fundo meu coração vai consentindo em ocasiões que, bom, talvez nem sequer saibam quem eu sou? Por aí, pelo mundo afora, nós padres muitas vezes podemos passar desapercebidos. Bom, digo isso para trazer para mim também essa realidade, mas todos nós? Quem sabe se o senhor e a senhora é ou não casado? Quem sabe? Talvez em muitos ambientes em que nós frequentamos, não sabem, não conhecem quem eu sou, quem eu vivo, com quem eu vivo, qual é a minha realidade, qual é a minha família, o que de fato está permeando o meu dia a dia. Será que eu vivo uma vida dupla e assim sou eu que estou lhe traindo, Jesus? Será que sou eu quando aparento fidelidade, mas o meu coração está longe? O Papa Francisco faz exatamente essa provocação. Sou eu como Judas? Pergunta ele. Sou eu um traidor? Ele não fala isso para nos condenar, mas para nos acordar. Porque a verdade, meus irmãos, é que todos nós carregamos dentro de nós essa possibilidade da traição, mas também carregamos a possibilidade da conversão. E aqui entra um contraste muito forte que a Igreja nos apresenta. Judas e Pedro. Temos visto também a dualidade dessa realidade. Bom, ao longo desses dias, temos visto sempre duas possibilidades, duas cenas. Os dois caíram. Judas e Pedro. Os dois traíram, de certa forma. Pedro negou Jesus 3 vezes, até com palavras, inclusive, mais fortes. Não conheço esse homem. Judas também o traiu, o entregou. Mas qual é a diferença? Pedro chorou e voltou. Judas se desespera e se perde. São João Paulo II explica isso de forma muito clara. Judas teve remorso, mas não teve confiança. Não acreditou na misericórdia. Já Pedro, mesmo tendo caído, confiou e foi restaurado. O Papa Bento XVI diz algo também muito decisivo acerca desta realidade. Diz assim, olha, Pedro encontrou perdão e graça, Judas deixou que o arrependimento se transformasse em desespero. E ele ainda diz, nunca desesperar da misericórdia divina. Nunca desesperar. Repita isso hoje ao seu coração. Nunca posso me desesperar, porque a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, é capaz de tudo perdoar se eu me confiar com arrependimento. Meus irmãos, esta é a chave desta noite. A misericórdia de Deus que tudo supera. Porque talvez alguém aqui, em algum momento, aqueles que nos escutam, aqueles que participam conosco, talvez nós ainda carreguemos algumas culpas, pecados, quedas. Talvez alguém aqui, neste momento, a esta altura, pense, eu fui longe demais. Mas a Quarta-feira Santa nos diz, não existe pecado maior que a misericórdia de Deus. O problema de Judas não foi apenas trair, foi não voltar. A traição, que acontece também e frequentemente com os nossos pecados, não podem nos levar ao desespero, a perder a esperança. Confiando na misericórdia, voltamos. Uma vez, outra vez, outra vez. Ah, mas eu já confessei esse pecado tantas vezes. Semana passada eu confessava este pecado. Estou aqui de novo, diante do Senhor, mais uma vez. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Pensemos melhor.
prefiramos que Deus pense sobre nós, que somos almas inquietas, que continuam lutando para viver a santidade. Santo Agostinho dizia algo muito, muito simples, mas ao mesmo tempo profundo. Se tivesse pedido perdão, teria esperança. Se tivesse esperança, esperaria misericórdia. Ou seja, tudo teria mudado. Se ele tivesse voltado, isso nos leva, de certa forma, meus irmãos, a esta contemplação profunda do coração de Jesus. Nós não sabemos se Judas olhou nos olhos de Jesus naquele momento. Nós podemos imaginar o olhar de Cristo, não um olhar de ódio, não um olhar de rejeição, mas um olhar de dor e de amor. Lembremos qual foi a palavra de Jesus quando encontra Judas e os guardas que o vão prender. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? O mesmo amor com que o chamou no início, Jesus continua o amando. Não é um olhar de dor, é um olhar que perscruta, que vai ao profundo, que encontra o coração, que encontra o amor. O mesmo amor com que o escolheu. O mesmo amor que permanece mesmo quando somos infiéis. Como diz um texto espiritual que meditamos, o que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados? Permanecer fiel como Jesus. Jesus permanece fiel mesmo quando nós falhamos. E enquanto isso, a paixão começa a se desenrolar. Jesus é entregue, julgado, humilhado e começa o caminho do Calvário. Aqui, meus irmãos, a igreja nos convida a ampliar o olhar. Não é só a traição de Judas, é o abandono de muitos. Os discípulos fogem, os amigos desaparecem, a multidão se cala. Muito frequentemente nós ouvimos aquela frase, pelo menos de certa forma, frases de efeito, né? Que os amigos nós conhecemos também nas horas difíceis. A quem Jesus pôde olhar? Para quem ele pôde olhar? A quem ele pôde chamar de amigo nessa hora difícil? Como nos diz aquela meditação, olhei e não houve ninguém que me ajudasse. Jesus carrega a cruz, sozinho. Então aparece uma figura muito bonita, Simão de Cirene. Um homem que não escolheu a cruz, mas foi obrigado a carregá-la. Aquele encontro inesperado, a sua vida muda. Isso nos ensina algo muito importante também. Às vezes a cruz nos entra na nossa vida sem pedir licença. E nós temos 3 maneiras de carregá-la. 3 maneiras de enfrentar a cruz do dia a dia. Podemos carregar com revolta, podemos carregar com resignação, ou podemos carregar a cruz com amor, como Jesus. É esse o convite da Quarta-feira Santa, aprender a amar na dor. A noite que nos abre o horizonte para o dia luminoso da felicidade e alegria que em Deus encontramos. Porque, meus irmãos, quando olhamos para Jesus carregando a cruz, nós entendemos que o sofrimento não é o fim, é o caminho de redenção. E no meio desse caminho, há um encontro que nos consola profundamente, o encontro de Jesus com sua mãe. Nós também não estamos sozinhos. Eles não dizem nada, mas se entendem no olhar. Esta estação tão piedosa, a 4ª estação da Via Sacra, quando Jesus encontra
a sua mãe no caminho do Calvário, não precisa muita coisa, não precisa fazer muito, não precisa dizer nada. Basta a presença, basta o olhar. Se entendem. Maria não foge, Maria não abandona, permanece. Isso nos ensina que mesmo quando falhamos, mesmo quando nos sentimos indignos, podemos sempre voltar, podemos sempre recomeçar, porque ao nosso lado, a Mãe Santíssima, nossa Mãe do Céu, intercede por nós. Ela que no desespero, ou melhor, que na inquietação, nas dores que na nossa vida também temos de enfrentar, nos mostra que ela, junto do seu filho no Calvário, esperava. Na sua dor, não houve espaço para desesperar, não houve espaço para perder a confiança. Aguardava, ansiosamente, esperava em Deus. Assim, meus irmãos, podemos nós também recomeçar, porque sabemos que Deus nos espera, Deus nos aguarda, não estamos sozinhos, porque Deus nunca se cansa de esperar. Aqui, voltamos ao início, aquela pergunta que ecoa na ceia: Senhor, será que sou eu? Sou eu, Senhor, que vou lhe trair? Mas essa pergunta não nos deve levar ao medo, nos deve levar à conversão, que ela não nos paralise, que ela não nos deixe o coração anestesiado, mas que ela nos desperte, nos torne homens e mulheres renovados, novos, homens e mulheres confiados na misericórdia, que sabem reconhecer a sua pequenez, a sua miséria, o seu pecado, mas que não desesperam. Que ela não nos afaste, mas nos aproxime da misericórdia. Que nesta Semana Santa cada um de nós tenha a coragem de fazer um pequeno retiro interior, de olhar para dentro, de verdade, não só com as meditações que estamos propondo, mas de parar um pouquinho, de olhar para o nosso coração, de viver a profundidade do Evangelho desta Quarta-feira Santa, de reconhecer as nossas próprias fraquezas, mas, sobretudo, de renovar a nossa confiança. Confiar que ainda é tempo. Confiar que Deus nos ama. Confiar que a misericórdia é maior. Como disse o Papa Francisco, nas trevas e tempestades da vida, o essencial é isto: Deus nos ama. Uma outra frase que tanto ele gostava de repetir: Deus nunca se cansa de nos perdoar, nunca desiste de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão muitas vezes. E se Deus nos ama, meus irmãos, então sempre há um caminho de volta. Sempre. Sempre podemos recomeçar. Sempre podemos voltar. Mesmo quando as trevas densas nos impeçam de olhar adiante, de ver algo além da nossa própria vida, de vermos para além dos nossos atos, mesmo quando parece que somos incapazes de realizar algo que seja bom diante de Deus, não podemos desesperar. Sempre há caminho de volta. Que nesta noite nós não sejamos Judas que se afasta, mas Pedro que chora e volta. Que sejamos sirineus que ajudam a carregar a cruz e que, como Maria, permaneçamos fiéis até o fim. Que nos desesperos da nossa vida, que nas inquietações, a nossa esperança esteja muito bem posta em Jesus, no Senhor. Nossa Senhora, a Virgem das Dores, que temos tanto invocado neste período, que ela nos ajude a estarmos de pé diante da cruz de Jesus, a termos o coração ferido pela dor, como não inquietar-se
com a dor que a mãe sentia aos pés da cruz. Mas nada disso lhe tirava a serenidade, lhe tirava a paz, lhe levava ao desespero. Que ela nos ajude também a nós a enfrentarmos as cruzes do dia a dia, olhando para o Senhor, suplicando o seu perdão e sabendo que Ele nos concede sempre mais a possibilidade do recomeço. Corações arrependidos, perdoados em seus pecados, encontram na misericórdia a possibilidade renovada de recomeçar e de construir com Deus a história nova de quem espera no céu a alegria do encontro com este rosto misericordioso que não cessa de voltar a nós o seu olhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã iniciamos o nosso tríduo pascal. Pela manhã é sempre prevista, a não ser que por razões pastorais se prefira de outro modo, pela manhã sempre é prevista a celebração da missa crismal, a missa com a renovação das promessas sacerdotais de todos os sacerdotes unidos ao seu bispo. Por isso, amanhã é dia de rezarmos muito pelos nossos sacerdotes. Dia de instituição da Eucaristia, dia da instituição do sacerdócio. O Senhor quis contar com as nossas limitadas contribuições, com nossas miseráveis mãos, para tornar presente o seu corpo sacramentalmente oferecido em todos os altares. Por isso, é dia de rezar pelo sacerdote, dia de felicitarmos aqueles que nós conhecemos, dia de enviar mensagens, de dizer que rezamos, de estar muito, muito próximos dos nossos sacerdotes ao longo do mundo, né? Pelo mundo afora. Rezar pelos ministros da igreja, para aqueles que Deus continua contando, apesar dos nossos ombros tão frágeis, não somos capazes de carregar tanto, mas é o Senhor quem o faz. Somos canais dessa graça. Rezar pelos sacerdotes, mas também dia de termos essa piedade eucarística aflorada na noite de amanhã, na noite da quinta-feira. Nós voltamos à igreja para iniciar as celebrações mais importantes do ano. Primeira missa, a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós vamos ao cenáculo receber esse corpo que nos é oferecido, esse sangue que é derramado, aquilo que na sexta-feira se consumará no Calvário, já se torna presente no sacramento que celebramos. Quinta-feira, dia muito especial, de pedir pelos sacerdotes, mas pedir também por cada um de nós, para que a Eucaristia seja sinal de graça, de salvação e de bênção, nunca condenação para a alma daqueles que creem, para aqueles que desejam fazer em nossa vida não só a morada do Senhor, mas um eco da sua presença e das suas ações no meio do mundo. Bom, amanhã, especialmente, para que seja antes do nosso tríduo pascal, antes do início do nosso tríduo, a nossa meditação estará disponível às 17 horas, às 5 horas.